irmãos, nessa noite nós vamos estar falando sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E o tema dessa mensagem é se movendo pelo Espírito. Glória. Queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus capítulo 12, versículo 28. Eu vou ler na versão King James. Mateus capítulo 12, versículo 28. Glória. Mateus capítulo 12, versículo 28. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos parar por aqui. Observe algo interessante, é que Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender é que de fato, nesse texto nós não vamos estar falando dessa parte B do texto, sobre o reino de Deus que é chegado, mas nós vamos falar sobre literalmente a parte A, onde diz que pelo Espírito de Deus era que Jesus expulsava demônios. Eu não tenho o intuito de pregar aqui sobre a autoridade do crente. Você pode aprender isso fazendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Se você ainda não fez, então está aí um convite. Mas uma coisa que eu quero sinalizar aqui, não é necessariamente sobre o fato de Jesus ter poder para expulsar demônio, mas é sobretudo como ele expulsou o demônio. Vocês estão comigo? E isso é maravilhoso porque, de fato, Jesus, ele entendia, e nós precisamos entender nessa noite, de que os métodos, eles podem variar, mas os princípios, eles têm que ser os mesmos. Eu vou melhorar isso. Observe quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver esse mesmo texto, você não precisa ir lá, mas só me escute. Em Lucas capítulo 11, no versículo 20, esse mesmo texto diz assim na versão King James: todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Está falando sobre o mesmo texto, porém aqui é um outro autor diferente. Esse outro autor fala justamente que essa expressão pelo Espírito, também ela pode ser usada pelo dedo de Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, essa expressão pelo dedo de Deus, nós vamos encontrar lá no início da Bíblia, quando o próprio Senhor escreve nas tábuas os seus mandamentos, e está ali no monte junto com Moisés. A Bíblia fala que foi o próprio dedo de Deus que escreveu, né, as leis e os mandamentos. Agora, os mandamentos. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que, por muitas vezes, eu mesmo já confessei, já declarei, de que aquilo que nós podemos fazer, Deus não irá fazer. E eu também já declarei que aquilo que Deus fará, você certamente não conseguirá fazer. Porque senão você não precisaria de Deus. Mas existe uma terceira coisa que nós precisamos entender. É que apesar de nós não podermos fazer o que Deus faz, apesar de Deus não fazer o que você e eu devemos fazer, existem coisas que Deus vai querer fazer junto com você. Ele não tem problema em pegar o seu dedo e escrever os seus mandamentos, mas Ele conta com você de que pelo menos você suba o monte, de que você vá a algum lugar. Você está aqui comigo? Oh, glória. Ele não vai, preste bem atenção, dizer, ainda que ele saiba falar, e ele fala muito bem, mas ainda que ele saiba falar, não é ele que vai expulsar o demônio, mas é ele que vai lhe dar a capacidade e o poder para que isso aconteça. Então, o propósito do Senhor também é trabalhar conosco, é cooperar conosco. E muitas vezes nós não estamos dependendo do Espírito Santo para fazer as coisas que precisamos fazer. De fato, existem planos e propósitos do Senhor para as nossas vidas, mas nesses planos e propósitos do Senhor que Ele tem para nós, vai existir coisas que dependem de nós, vai existir coisas que dependem somente do Senhor, mas vai existir coisas que dependem de uma parceria, e nós precisamos aprender a desenvolver essa parceria
com Deus. Você está aqui comigo? Glória. Eu acredito que muitas das frustrações que o povo de Deus passa é justamente querer fazer as mesmas coisas da mesma forma. E o fato de você ter tido uma inspiração, uma estratégia de Deus sobre algum assunto no passado, não significa dizer que Deus queira que dessa mesma forma seja agora. Eu gosto muito de Davi, porque Davi, ele não era só um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender diante dos seus erros. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tudo quanto ele ia fazer, ele dependia de Deus. Davi, quando ele ia enfrentar um exército, e ele dependia de Deus em consultar, não só para saber se ele seria vitorioso, mas, sobretudo, para como ele obter aquela vitória. Mas o mais interessante do que isso é saber que dias ou meses ou anos depois ele ia enfrentar o mesmo exército, mas ele também iria buscar do Senhor as informações que ele precisava para saber como vencer esse exército. Em outras palavras, quando eu digo que o tema dessa mensagem é se movendo pelo Espírito, é que Deus ele quer ser participante daquilo que você deseja. Oh, glória! Eu estou te falando isso porque algumas semanas atrás eu estava meditando e parecia ser mais um texto, parecia ser mais um versículo, mas essa expressão, ela pulou, ela saltou, ela brilhou enquanto eu estava lendo, e eu vi essa expressão pelo Espírito. Sabe, Jesus, ele já tinha expulsado outros demônios. Se você observar, por exemplo, a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 7, versículo 32, escute só isso. A Bíblia diz assim: então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. Esse homem, ele não tinha só um problema de audição, mas o homem também não podia falar. A Bíblia diz, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, conduzindo o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu, e com um profundo suspiro ordenou, Efatá. E algo que quer dizer, abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua desprendeu e ele começou a falar fluentemente. Amém. Nós estamos vendo aqui 2 casos de pessoas que tinham um problema com a sua fala. Mas nesses 2 casos, Jesus agiu de maneira diferente. Observe que a multidão estava dizendo para ele, nós queremos que o Senhor toque neles. Vocês estão aqui? Mas observe que Jesus chama o homem de lado, longe da multidão, e ele faz algo inusitado que talvez ele não tinha feito antes. Aquilo ali não era simplesmente uma ideia louca de Jesus, mas uma inspiração divina que Deus deu. Agora, por que Jesus não fez com esse homem o que fez com os outros, dizendo, espírito mudo, sai dele? Eu não sei. Mas a ordenança do Senhor para Jesus naquele momento, certamente foi, faça dessa forma, você vai tocar na língua dele e ele vai começar a falar. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender é que as instruções do Senhor, elas vão chegar para nós e muitas vezes elas serão inusitadas. As instruções, elas serão diferentes das quais já vivenciamos. E é justamente nessa forma que nós começamos a desenvolver a nossa fé em Deus. Oh, glória! É justamente dessa forma que nós começamos a crescer em Deus. O grande problema, muitas vezes, da igreja, creio que não essa, é que as pessoas, elas estão muito focadas no maná envelhecido, na palavra que já recebeu. Graças a Deus pela palavra de ontem, graças a Deus pela palavra da semana passada, mas graças a Deus pela palavra de hoje e pela que está por vir. Aleluia, aleluia. E nós precisamos entender isso, porque de fato, vai surgir situações
parecidas com a do passado, mas as instruções, elas serão diferentes. E nós precisamos entender que nós precisamos estar aptos no passado, como agora, para receber as instruções que precisam para essa situação. Vocês estão aqui comigo? Oh, glória! Aleluia! Uma coisa que eu quero deixar claro é que Jesus, ele não veio à Terra, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, Jesus não veio à Terra exclusivamente para expulsar demônio. Ele veio aqui nessa terra, sobretudo, para salvar os perdidos, para pregar as boas novas. Expulsar demônio estava dentro do plano que ele veio. Agora, ele não só soube por Deus qual era o plano, mas ele dependeu de Deus para cumprir esse plano também. Glória! Eu particularmente creio, e Deus já comunicou ao meu coração, e eu estou dando um exemplo particular, de que nós já temos pela fé, isso aqui que eu vou falar, mas nós teremos uma grande igreja. E vamos sacudir essa cidade. Eu não creio que eu saí da minha cidade, deixei a minha parentela para vir a essa cidade, para simplesmente abrir mais uma obra. Eu acho que já tinha obra demais aqui, né? Já tem igreja demais. Mas existe um plano que o Senhor tem comigo, com minha família e com vocês agora, né, também, de nós fazermos algo aqui nesse lugar, nesse tempo. Mas dentro desse plano, preste bem atenção, vão existir coisas. E que assim como nós dependemos em algum momento do Senhor para descobrir onde é que nós iríamos parar, nós precisamos depender dele também para como chegar ao final desse plano, para como executar esse plano. E é aqui que muita gente se perde, porque as pessoas acham que só pelo fato de saber o plano, a obra já terminou e agora eu posso fazer da minha forma, da minha maneira e do meu jeito. Não, o Senhor te deu o plano, o Senhor também está interessado em te dizer como você executar esse plano também. Oh, glória! É por isso que muitas vezes as pessoas, elas sabem onde devem chegar, mas elas nunca chegam. Porque elas precisam do Senhor. Oh, glória! Agora, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver, e eu vou ler um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Observe, ouça bem, a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, Paulo escrevendo aos Coríntios, entretanto, a sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. O que Paulo está falando aqui é que existe uma sabedoria divina. E essa sabedoria, essa palavra no grego, segundo o dicionário Strong, é a palavra Sofia. Ela traz o entendimento de inteligência ampla e completa. Ela traz o entendimento de ser usado do conhecimento sobre diversos assuntos, conhecimentos variados de coisas humanas e divinas. O que Paulo está dizendo aqui é que existe uma sabedoria, e essa sabedoria que existe é uma sabedoria divina, e não a sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, porque essa sabedoria, ela é divina, e por ela ser divina, observe bem, ela tem conhecimento variado. Essa palavra, Sofia, também significa informações sobrenaturais, segredos divinos. Oh, glória! Toda vez que eu falar sobre sabedoria, eu estou falando sobre informações sobrenaturais, estou falando sobre o segredo divino. Paulo está dizendo, existe um segredo divino. E esse segredo divino, essa sabedoria, não é sabedoria do mundo, não é sabedoria dos homens poderosos dessa terra, mas é uma sabedoria vinda de Deus. São segredos que estão com o Senhor. Vocês estão aqui comigo? Mas ele diz, ao contrário, no versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Observe essa sabedoria, as informações de Deus, ela estava oculta, mas Deus já tinha pré-ordenado, já estava pronta, mas não estava sendo manifesta. Você está comigo? Era uma sabedoria de Deus
as informações que nós precisamos, elas já estão prontas, mas outra hora elas ficaram ocultas, elas não foram reveladas, elas não foram ditas. Oh, glória! Mas quando nós olhamos o texto, agora Paulo escrevendo ao Coríntios, ele diz assim no versículo 8: nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olhos algum jamais viu, ouvido nunca nenhum imaginou o que Deus predispôs para aquele que o ama. Versículo 10 diz assim: todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Lembre-se que a mensagem é movendo-se pelo Espírito. Ele disse, nos revelou por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o próprio Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Glória. No versículo 12, para terminar, ele diz, nós, entretanto, ele está falando conosco, está falando com a igreja. Ele diz, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos essa sabedoria natural, terrena, muitas vezes maligna. Mas ele está dizendo, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender e compreender, que Deus já nos deu, já nos preparou, já outorgou, já liberou sobre nós, gratuitamente, e que a gente ainda não está tendo acesso a isso. A gente ainda não está tendo essa informação, porque nós não estamos dependendo do Espírito Santo. Nós estamos dependendo, nós não, os outros. Estão dependendo do pastor, da profeta. Irmão Rogério não gosta às vezes que eu use essa palavra da profeta. Diz, tudo é profeta, pastor, porque profeta gosta. Não, irmão Rogério, de guiar o povo. Às vezes as pessoas estão... Mas irmão Rogério é mulher de Deus, né? Preste atenção. As pessoas estão dependendo do pastor, as pessoas estão dependendo do profeta, as pessoas estão dependendo da irmã de oração, as pessoas estão dependendo de um evento, de uma manifestação, para entender melhor o que fazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Se você tiver uma vida de consagração e obediência, isso será o suficiente para você receber as informações que você precisa a qualquer hora e a qualquer momento. O grande problema é que as pessoas acham que o espetacular, preste bem atenção, as pessoas acham que o espetacular, ele só é em algo que elas nunca viram, ou que elas nunca souberam. Mas vou lhe dizer, você ouvir agora uma direção de Deus para a sua vida, de uma maneira espetacular, não é mais importante do que aquilo que está escrito para você. O que está escrito é tão espetacular como o que Deus vai falar agora com você. Se você não der valor ao que está escrito, certamente você não vai dar valor ao que Ele vai falar com você. Porque é Deus falando das duas formas. Vocês estão aqui? Glória. Quando nós olhamos dessa situação, então nós vamos ver que o Espírito Santo, existe um ministério do Espírito. Existe algo que o Espírito Santo, ele quer fazer e ele precisa fazer. O que é que ele quer fazer e precisa fazer? Eu vou lhe dizer o que é que ele quer fazer e o que ele precisa fazer. Você não precisa abrir lá, mas ouça. O que ele quer fazer e precisa fazer está escrito na Bíblia em João 16:13. Você não precisa ir lá. Mas escute. Diz assim, ó. No entanto, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Não, ele te revelará tudo o que está por vir. Tudo o que está por vir. Quem vai revelar o que está por vir não é o pastor Paulo.
É o Espírito Santo. Não é ninguém, é o Espírito Santo. É Ele que tem essa capacidade de nos revelar o que está por vir. Você está aqui comigo? Porque essa revelação que Ele vai nos dar, ela já existe. Estava oculta em um momento, mas agora nessa dispensação existe um ministério do Espírito Santo, e esse ministério do Espírito Santo é trazer algo que estava oculto e ser revelado para você, dizendo como fazer, o que fazer, quando fazer, para que você alcance o resultado. Glória! É por isso que Jesus, ele poderia, no final das contas, expulsar os demônios, os espíritos de enfermidade. Mas a forma pela que ele fazia, ele dependia sempre do Senhor. Posso falar uma coisa, um segredo para vocês? Levanta aqui, pastor Diogo. Há um tempo atrás eu aprendi algo com o Senhor. É que muitas vezes nós oramos, por exemplo, por pessoas com cura, que estão enfermas. Muitas vezes nós somos tentados a simplesmente chegar, e as pessoas estão aqui, e impor as mãos e expulsar um demônio. Ou e pôr as mãos e repreender aquela enfermidade. Mas poucas vezes, chega mais para frente, nós não esperamos, poucas vezes esperamos o comando do Espírito para saber o que fazer. Quando você depender do comando do Espírito para impor as mãos, você terá mais resultado. O problema é que o comando que você recebeu no passado, você está achando que é o mesmo comando agora, mas existe outro comando. O problema daquela pessoa era um espírito maligno, mas o problema de outra pessoa pode ser um coração ofendido. E só o Espírito Santo para revelar a você. Pode sentar. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Sobre uma proposta de emprego, uma proposta de trabalho, sobre alguma instrução, sobre um aconselhamento, sobre algo que nós estamos crendo, nós precisamos saber qual é a direção do Senhor sobre isso. E quando nós descobrimos essa direção, nós temos que fazer alguma coisa. Oh, glória! Aleluia! 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 Vocês estão aqui? Mas nós vamos continuar. Glória. Uma coisa que nós precisamos entender é que isso é tão poderoso, depender do Espírito Santo, que desde o Antigo Testamento, o Senhor já falava pela boca do profeta Zacarias. Não precisa ir lá. Mas sabe o que está escrito em Zacarias 4:6? Ele diz, então ele me explicou. Preste atenção nos detalhes. Então ele me explicou. Esta é a palavra do Senhor, a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Glória! Aleluia! Vai existir situações na nossa vida, e eu creio que todas, que não será por força, não será pela violência, mas será pelo Espírito. Vou melhorar isso, preciso que você fique aqui comigo. Preste bem atenção. O que você precisa, você pode receber de duas formas. Uma através da sua força e outra através da força do Espírito. A sua força não é a certeza que você vai receber, mas é a certeza de que você trará cansaço e fadiga para você. Mas a força do Espírito é a certeza que você vai receber, sendo leve e suave. Para tudo na nossa vida, nessa dispensação, nesse ministério, nós dependemos do Espírito Santo. Ele está em nós com essa finalidade. Se Jesus precisou do Espírito Santo para expulsar um demônio, ele disse, pelo Espírito foi que eu expulsei. Eu vou lhe dizer, para curar, eu tenho que curar pelo Espírito. Para pregar, eu tenho que pregar pelo Espírito. Para ensinar, eu tenho que ensinar pelo Espírito. Para recurso chegar na minha mão, tem que ser pelo Espírito. Para eu ter sucesso, tem que ser pelo Espírito. Para eu ter bom êxito, tem que ser pelo Espírito.
Qualquer coisa tem que ser pelo Espírito. Existe uma sabedoria que está além da minha sabedoria natural, do meu conhecimento técnico, das minhas experiências profissionais, de qualquer coisa que esteja debaixo desse Espírito. A maior experiência que eu já tive na minha vida foi quando nós estávamos orando para Leilane ser transferida para Salvador no ano de 2007, no ano de 2008, até meado do ano de 2009. Mas nada funcionava para que ela fosse para Salvador. Eu estava lá, de braços abertos, esperando ela chegar. Mas ela nunca chegou. Até que ela ouviu uma ministração do pastor Derry. E essa ministração, ele disse que Deus é Ele quem opera, tanto efetuar como querer. E ela disse: Senhor, se é da tua vontade que eu esteja nessa cidade, então eu quero a sua vontade. Naquele momento, o coração dela virou, e agora ela não tinha mais desejo de ir para Salvador. Agora eu tinha desejo de estar aqui. E estou aqui até hoje. Porque nós decidimos querer descobrir os planos do Senhor. Nós decidimos seguir a nossa vida pelo Espírito. O Espírito sabe qual é o melhor lugar para você. O Espírito sabe qual é a melhor proposta para você. O melhor emprego para você. O melhor curso para você. Até a melhor igreja para você. O melhor pastor para você. O melhor marido para você. A melhor esposa também. Ele sabe tudo que é melhor para você. Tudo. Vocês estão comigo? Glória. Vocês estão recebendo alguma coisa? Vai melhorar. Eu preciso que você continue animado. Então, nós precisamos ficar atentos às instruções do Espírito. Há alguns meses atrás, minha esposa subiu nesse púlpito e ela disse que o crescimento dessa igreja, como as demais coisas, seria pelo Espírito. E quando você depende do Espírito, você tem mais resultado com menos força. Você não precisa nem ficar uma noite toda trabalhando, porque a informação onde o peixe está vai chegar para você. Glória. Você não pode dizer que sente paz se Deus não deu a paz a você. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós olhamos a palavra do Senhor, a Bíblia diz em Romanos 8,14, não precisa ir lá, mas ouça. A Bíblia diz: portanto, todos, não são alguns, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados por Ele. Eu não sei como às vezes as pessoas elas afirmam categoricamente que são filhos de Deus, mas elas não estão sendo nem um pingo guiados por eles. Para se cumprir o fim do versículo, tem que se cumprir o primeiro. Glória. Vocês estão aqui? Uma coisa que eu quero já começar a finalizar a mensagem é dizendo para você o seguinte: é que Paulo, ele aprendeu essa revelação de que tudo quanto ele fizesse tinha que depender do Senhor. Paulo aprendeu que ele não era movido por fora, ele era movido por dentro.
Paulo aprendeu que não adiantava as pessoas dizer para ele, você precisa fazer. Paulo aprendeu que o importante para ele era fazer o que Deus queria. Paulo aprendeu, irmãos, que ele não deveria agir debaixo de pressão. Mas ele deveria primeiro ter um momento de consagração. Às vezes, por pressões, por circunstâncias, nós somos tentados, irmãos, a tomar algumas decisões até baseadas no bom senso. Mas nós precisamos começar, irmãos, a ter essa sensibilidade espiritual e discernir o que Deus quer que façamos. Algumas vezes eu já aconselhei algumas pessoas que chegaram no meu gabinete e disseram, pastor, eu preciso de um aconselhamento porque eu estou com dúvida de algo. E elas me revelam a dúvida que ela tem. E a resposta que eu dou para elas, irmãos, naquele momento, é dizendo que ela já tem a resposta antes de me falar o problema. Alguma resposta elas não estariam me procurando. Mas é porque nós precisamos entender que dúvida para nós não tem que ser indecisão. Dúvida para nós tem que ser uma decisão de não fazer. Você não age na dúvida, você age na certeza. Você não age com incredulidade, você age pela fé. E às vezes as pessoas elas estão na dúvida. E mesmo na dúvida, elas arriscam, como disse o pastor Diogo, como jogando na loteria. Mas chegou um tempo, e aqui os homens vão me entender isso muito bem, também as mulheres, mas principalmente os homens, todos nós. Já chegou o tempo, já passamos da idade de errarmos, de darmos cabeçada na vida. Tem momentos da nossa vida que cabeçadas, que erros, eles podem até ser reparados. Eles podem até ser contornados. Mas existem momentos na nossa vida, chega uma fase da nossa vida, que nós não podemos mais errar. E eu estou aqui dizendo para você, pelo Espírito, que Deus quer se juntar a você nas decisões que você precisa tomar. E se Ele não falar, você e eu, nós não vamos agir. Oh, glória! Porque Deus não falando, é Deus, vê se você vai entender isso. Deus não falando para você, como você tem costume de ouvir, é Ele falando para você de que você ainda não deve agir. Amém. Quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu vejo o apóstolo Paulo, por exemplo, a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção nisso, não precisa ir lá, em Atos 13:2, a Bíblia diz que Paulo servia ao Senhor, estava adorando e jejuando, e disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, para a missão a qual tenho chamado. No versículo 3 diz assim, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Versículo 4, presta atenção. Dirigidos quem? Paulo e Barnabé. Portanto, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele é separado para o ministério, o Espírito Santo diz para onde ele deve ir. Mas eu estou lendo Atos capítulo 13, mas quando eu leio Atos capítulo 16, agora não funciona da forma que foi no início. Em Atos capítulo 16, preste bem atenção, ouça isso, e diz assim, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7 de Atos 16. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Vamos parar por aqui. Observe que no início
da sua vida ministerial, carreira ministerial, na hora que ele separou, o Espírito Santo disse: agora vamos começar uma jornada juntos. Você vai para Seleucia, você vai para essa situação. E eles foram lá. Mas os anos se passaram agora, e agora Paulo estava querendo ir para alguns lugares. Agora não era o Espírito Santo dizendo para ele ir, mas agora era ele querendo ir. Mas observe que Paulo estava pronto para ouvir o Espírito Santo, tanto no início, como agora na sua carreira. Agora ele quer ir para a Ásia pregar a palavra, mas o Espírito Santo disse: não, você não vai. A Bíblia não disse, preste bem atenção, que pessoas foram levantadas para dizer isso para ele, mas ele percebeu que ele estava sendo impedido pelo Espírito Santo de fazer aquilo. Paulo não estava fazendo nada que parecesse pecado. Paulo não estava fazendo nada que transgredisse a palavra. Paulo estava indo pregar o evangelho, que mal há nisso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que Deus deseja não é sacrifício, é obediência. Tem tempo para todas as coisas. Mas agora é o Espírito Santo dizendo para Paulo: não, você não vai. Você vai para o lugar que eu quero que você for. Em outras palavras, o Espírito Santo estava mostrando para Paulo o seguinte: olha, como foi no passado e eu te guiei para onde você deve ir, precisa continuar assim, eu te guiando para onde você deve ir. Isso mostra para mim, e isso não está no script agora que eu vou dizer para você, é que experiências ministeriais não podem anular a voz do Espírito dentro de nós. Nós não podemos ser tão bons, tão preparados em Deus, que podemos deixar de ouvir os comandos do Senhor. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sempre sabe o que é melhor para nós. Vocês estão aqui comigo? Mas eu quero terminar com esse texto, glória, que está lá em Ezequiel capítulo 37. Cadê o grupo de louvor? Pode vir, por favor. É um texto que nós já ouvimos ou conhecemos, mas eu queria que você ficasse atento a isso. Ezequiel 37, eu vou ler na versão King James. A Bíblia diz assim: antes de ler Ezequiel 37, vou falar algo para você que eu estou sendo conduzido pelo Espírito. A gente precisa pregar e a gente precisa fazer o que a gente fala, não é não? Preste bem atenção. Só ouça. Lendo o livro do irmão Kenneth Hagin, Seguindo os Planos de Deus, na página 44 desse livro, em um dos parágrafos, ele diz algo interessante. Ele diz: talvez você nem saiba exatamente, com todos os detalhes específicos, o que o Senhor quer que faça. Mas você sempre deve estar disposto a fazer tudo quanto Ele quer que faça. E ir para onde Ele quer que você vá. Você não conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida, a não ser que fique disposto a fazer tudo quanto Ele pedir que faça. Sabe, o que ele quer dizer aqui é que, ainda que a gente não tenha uma instrução, um segredo divino, uma revelação sobre algo que nós precisamos, isso não pode nos impedir de estar em uma posição disposto a fazer tudo o que Deus quer. A posição em estar disposto a fazer tudo o que Deus quer é um cenário, é um terreno propício para Ele falar conosco, para Ele dizer o que Ele quer. Todos os dias eu tenho que estar conectado com o Espírito para entender o que Ele tem para mim. É por isso que a oração do Pai Nosso, essa oração do Pai Nosso, quando nós lemos ela e é um modelo para nós de oração, essa oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Existe um alimento diário de Deus para nós. E nós precisamos ficar conectados com esse alimento diário. Essa ministração saiu de um alimento diário. Quando Deus disse para mim, meditando na palavra, os resultados virão quando tudo for pelo Espírito. Se você não tem expectativa diária de receber a informação, você nunca permanecerá com expectativa em qualquer outro tempo de receber nada do Senhor, de receber alguma coisa do Senhor. Ainda que eu não receba algo hoje do Senhor, que será muito difícil, mas eu tenho que ter amanhã a expectativa de que eu vou receber uma instrução do Senhor. E essa instrução vai me livrar de muitos danos e de muitos problemas para a minha vida. Está comigo? Agora meu coração está em paz. Mas vamos lá. Para terminar, só ouça isso. No capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim. É uma visão que Ezequiel teve. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, ou pelo seu Espírito, ele me conduziu até o meio de vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, no versículo 2, ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. 4, ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhe. Perceba, não era só uma instrução de dizer profetiza, mas agora ele estava dizendo o que ele deveria falar. E ele diz assim: ordena-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Versículo 6, eis que criarei tendões e músculo, farei surgir pele sobre todos vós, porém respiração dentro de cada pessoa, e farei viver novamente. Agora vai ele falando: então entendereis que eu sou o Senhor, Yahvé o Senhor. Versículo 7 diz assim: agora ele diz, então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com ossos. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida de peles o cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito que vem dos quatro cantos, Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente ali reunida que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza e prega-lhe: assim diz o Senhor, o Eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e conduzirei de volta à terra de Israel. Escuta o que eu vou lhe dizer, preste atenção, fique de pé agora. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A visão que o profeta teve era uma visão do que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas o Senhor disse a ele: ei, você vai fazer alguma coisa. Você vai, diante dessa visão, você vai começar a profetizar. Mas o Senhor disse para ele o que ele deveria profetizar. E a Bíblia fala que quando ele começou a profetizar, dentro daquela visão, ele começou a ver os resultados. E o Senhor disse: assim como você está vendo esses ossos agora se levantarem, assim também será o povo de Israel. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa: existe uma palavra rema
de Deus dentro de nós. Tem que existir essa palavra rema. Sabe, você pode dizer, em nome de Jesus, sai Satanás. Mas quando Deus diz assim, agora diga, em nome de Jesus, sai Satanás, você vai dizer a mesma palavra, mas algo diferente vai acontecer. Você vem ao culto e dá uma oferta como você costuma dar, mas vai vir uma direção do Senhor e diz, você vai fazer disso e dessa forma. E quando você rompe isso, uau, chega o que nunca tinha chegado nas suas mãos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Existe uma palavra, uma sentença de Deus a respeito de uma situação que você está vivendo. E você só precisa pegar isso, saber isso, ouvir isso. Porque quando isso chegar, você vai dizer e as coisas vão acontecer. Ou você vai fazer e as coisas vão acontecer. Eu quero terminar com isso, dizendo para você, um belo dia, eu estava viajando com minha esposa, e nesse dia, eu acordei, e mais um dia da minha devocional, e o Espírito Santo disse para mim, chegou o tempo de todas as suas sementes começarem a frutificar. Irmãos, eu não estava pensando sobre isso, eu não estava orando sobre isso, mas agora o Espírito Santo me deu um comando, e ele disse, você se lembra de Marcos 4:26? Que o homem não sabe como, mas a semente ela cresce, germina, produz fruto, e quando está maduro mete a foice? E eu disse assim, e o Senhor falou comigo, preste bem atenção, e o Senhor disse para mim, pois agora você vai começar a dizer a sua semente. Eu não estava na igreja, eu estava dentro de um quarto, minha esposa estava dormindo do meu lado, mas veio um comando do Senhor, você vai começar a dizer a sua semente, sementes comecem a germinar. As que já estão germinando, disse o Senhor, você vai começar a dizer, cresça. As que estão crescendo, disse o Senhor, você vai começar a dizer, amadureça. As que estão amadurecendo, você vai começar a dizer, disse o Senhor, fiquem prontos e venha para minhas mãos. Então Leilane acordou e eu disse essa instrução para ela, e juntos em cima de uma cama nós começamos a dizer isso. E naquela mesma semana, naquele mesmo mês, até hoje, nunca parou de chegar suprimento para as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Eu poderia passar a minha vida toda dando ofertas e eu teria algum resultado. Mas quando vem uma instrução do alto, você tem mais resultado com menos esforço. E eu creio que é essa instrução que nós precisamos ter. Começar a declarar a palavra. Não por declarar, não para aliviar um peso na consciência, mas começar a declarar palavras por instrução, pelo Espírito. E quando você declara a palavra por instrução, por esse Espírito, dizendo assim, o ano de 2020 é um ano de expansão e crescimento. Quando você diz isso, então você começa a ver os resultados, e as coisas começam a crescer, e as coisas começam a acelerar. Por causa de uma palavra que veio do Senhor, e Ele se responsabiliza em cumprir. Deixa eu dizer uma coisa. O dinheiro que você precisa de uma palavra sua. O marido que você precisa de uma palavra sua. O emprego que você precisa de uma palavra sua. A cura que você precisa de uma palavra sua. Tudo que você precisa na sua vida, no seu ministério, depende de uma palavra sua, mas que vem do coração do Senhor para as nossas vidas. Vocês estão comigo?